Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip, vamos falar sobre a Fórmula 1. A gente teve a classificação para o Grande Prêmio da Espanha e deu as McLarens, né? A gente teve a expectativa de que assim, a McLaren é uma das equipes que não traria atualizações para o fim de semana e todas as outras equipes iam trazer algum tipo de coisa, né? E assim, era uma prova também que traria em vigor regras mais duras contra as asas flexíveis, que tanta gente diz que ser a grande vantagem da McLaren, mas não mudou nada. Inclusive, uma vantagem bem grande na pole em uma pista de 72 segundos a volta, né, como é o circuito da Catalunha nos padrões atuais. Então, assim, é uma boa vantagem para a McLaren, uma boa volta aí do Oscar Piastri, que brilhou conseguindo a pole position, colocando 2 décimos no companheiro Lando Norris, sendo mais rápido que ele em todas as 3 parciais de sua volta. Então, é aquele negócio, a pole do Piastri para tentar, tipo assim, cortar o bom momento do Norris que vem de vitória em Mônaco e superou ele também lá no GP da Emília-Romanha em San Marino. Então, obviamente, o Piastri precisa dar o troco. Amanhã é uma corrida interessante porque vai testar uma coisa que o Piastri parece ainda estar devendo, que é a gestão do desgaste de pneus. O circuito da Catalunha na Espanha é um dos circuitos mais agressivos quando se trata de desgaste de pneus e com isso a gente deve ter uma corrida que pode ser mais movimentada, não dá para garantir, mas assim, dá para ultrapassar. É a maior reta, é uma das maiores retas do calendário e assim, ela é uma sequência de 3 curvas de raio mais longo, que é interessante porque se tem algo que o carro de defeito solo faz minimamente bem, é conseguir seguir os carros numa curva de mais alta velocidade. Isso é bom, então podemos ter um pouquinho mais de ultrapassagens nessa pista. E a zona de DRS é muito longa. E é claro, é uma prova que assim, a variedade estratégica pode trazer dinâmicas diferentes. Mas não vamos falar apenas dos poles, né? Não, do pole, né? E da parte da frente, temos que falar da parte de trás. No Q1 ficaram de fora o Hülkenberg em 16º, com o Bortoleto passando para o Q2. O Ocon ficou fora, o Berman passando e acaba sendo ruim. Carlos Sainz, que em recente entrevista para a TV espanhola, foi perguntado ali, olha, quem é o melhor piloto dos 3, né? Colocaram Verstappen, Alonso e ele falou que é ele, né? É legal que o piloto tenha essa autoconfiança e tudo isso, né? Mas, cara, eu acho que essa autoconfiança se vira contra você, ainda mais num período que você não tá vencendo do Albon na Williams. E ele falar que a Red Bull, esse pessoal sabe porque a Red Bull não me contratou, ele ficou falando isso, né? Olha, se você tá querendo insinuar que faria frente ao Max Verstappen, primeiro ganhe do Albon, ganhe bem, porque é o que o Verstappen fez. Para eu acreditar que se fosse fazer frente ao Verstappen, você teria que fazer o mesmo que o Verstappen fez com o Albon. E é o contrário, o Albon tá fazendo com você que fazia com o Verstappen. Então, assim, que o Verstappen fazia com ele. Então, olha, eu vou te falar um negócio, né? O Sainz, ele tem um negócio meio bizarro, né? Que às vezes ele fala dele mesmo a terceira pessoa, tudo isso. Ele tá entregando muito pouco desempenho até agora. Esse carro da Williams não é ruim. Óbvio, nesse fim de semana o Albon classifica em 11º, mas assim, 11º para 18º é uma diferença bem grande, né? O Albon tá muito próximo da luta para os pontos e o Sainz vai ter que cortar um dobrado na corrida, né? Colapinto em 19º, esse deu azar, né? Porque o Gasly foi pro Q3, né? E olha, o Colapinto tava bem rápido, era o melhor fim de semana dele, o carro quebrou ali antes que ele pudesse fazer a segunda tentativa, mas ainda assim ele ficou à frente do Yuki Tsunoda na última posição. Mas se fosse o Pérez, né? Olha, eu não me lembro do Pérez fazer uma volta e terminar em último em condições normais, né? Pode até terminar em último porque bateu na classificação, porque isso já aconteceu. Mas, cara, último lugar na Espanha, ano passado o Pérez foi o 8º tempo, né? Tipo, ok, né? Longe ainda, né? Mas a volta do Pérez lá, tipo assim, tudo bem que esse ano vai ter um pouco mais lento, né? Mas foi na casa de um 12-0 já no Q2. O Tsunoda fez um 13-3, né? A volta mais rápida esse ano foi 2 décimos mais lento do que a do ano passado, não 1 segundo, entende? 1 segundo e 3 no caso. Então, assim, é muito tempo. É muito tempo mesmo. E, assim, é uma performance muito ruim do Tsunoda. E ele ainda fala, foi uma volta limpa. Eu sei que o carro da Red Bull é uma faca de 2 gumes, né? Ela é rápido, mas é difícil de guiar. Mas ainda assim, o último lugar é demais, né? Ainda mais quando o companheiro está em terceiro, entende? É demais. E assim, não sabemos o que vai acontecer com a Red Bull. Derrubei um negócio aqui, velho. Não vamos saber o que vai acontecer com a Red Bull, essa questão do segundo piloto, mas eu não colocaria o Radial lá. Isso seria péssimo para a carreira dele, que está indo tão bem agora na Racing Bulls, né? Vamos lá. No Q2 ficou de fora o Berman, o Stroll, o Lawson, o Bortoleto e o Albon, né? Tipo assim, nada de muito surpreendente ali. O Lawson levando mais tempo do Radial, obviamente, já virou meio que uma questão rotineira. A gente também teve ali o Berman, o carro da Haas dava para passar para o quê?
2, mas é só isso, não tinha muito mais que tirar. O Stroll que decepciona porque fica bem atrás do Alonso, né? A verdade é que o Stroll só tá à frente do Alonso na temporada porque ele tem sorte, né? Tipo, ele conseguiu os pontos dele, mas tudo em boa estratégia, ele não faz nada de especial para conseguir isso. Toda vez que o Alonso tá batendo, quase sempre tá à frente dele, né? E o Alonso já era para ter pontuado lá em Imola, se não fosse a estratégia ruim da equipe, era para ter pontuado em Mônaco com um 7º lugar. Então, assim, era para ele já ter conseguido bons pontos. E, de novo, o Alonso foi pro Q3 e o Stroll ficou de fora. Mas isso é o normal. O Alonso é muito mais piloto que o Stroll. Bortoleto em 12º, uma grande notícia. O brasileiro fez uma grande volta. O carro da Sauber mostra sinais interessantes e promissores de evolução. Parece um carro bem rápido nas retas e curvas de alta velocidade, o que é bem positivo, porque vai haver algumas pistas com essas características em que a gente pode ver a Sauber novamente andando muito bem. Então, muito curioso, né? O carro da Sauber parece ter evoluído. Esse 12º lugar é um sinal muito positivo. Albon em 11º, o Alonso ali conseguiu passar. E no Q3, né? O Alonso tinha feito uma volta, colocou ele no 5º lugar, mas no final todo mundo foi melhorando. Então, é aquele negócio, o 5º virou 10º. Mas ainda acho que ele fez uma volta fantástica com esse carro da Aston Martin. Ele teve a sensação de que tirou tudo o que esse carro tinha a oferecer. Mas a Aston Martin parece ter melhorado um pouco. Isso é um bom sinal para eles. Hadjar em 9º, mais uma grande classificação com a Racing Bulls. O Gasly em 8º, aí fica atrás do grupo do 7, né? Já que não dá para colocar a Red Bull, mas o grupo do 7 é Ferrari, Mercedes, Max Verstappen e as McLarens, né? O Leclerc tinha feito, acho que o 4º tempo da primeira tentativa, não pôde fazer uma segunda tentativa, algum problema no carro, e ficou com o 7º lugar. O Kimi Antonelli, que estava o tempo todo levando muito, distância do Russell, cortou na última volta, mais uma vez, a última volta dele na classificação muito boa, e ele ficou com o 6º tempo. O Hamilton em 5º, superando o Leclerc na classificação, finalmente, né? Ok, o Leclerc não teve a segunda tentativa, mas já alguma coisa, e foi uma volta boa do Hamilton. O Russell e o Verstappen fizeram exatamente o mesmo tempo, 1:11.848, só que como o Verstappen fez primeiro, ele larga à frente do Russell, né? Eu acho assim, na corrida a Mercedes tende a ficar para trás porque é o que vem acontecendo, né? A Mercedes vem sofrendo nas corridas, eles são rápidos de classificação, mas não rápidos de corrida. O Verstappen em 3º, atrás da dupla da McLaren, Norris e Piastri. O Norris mais uma vez, uma volta final, nada realmente agradável. Ele não conseguiu superar o Piastri em nenhum setor e o australiano consegue marcar a pole. E obviamente fica aquela preocupação, Verstappen está logo atrás, ele andou muito rápido nas simulações de corrida e essa pista tem muita degradação de pneus que pode acabar entrando na equação. Imola também teve, e lá numa pista em que os pneus se degradaram mais, a Red Bull foi melhor. Há de se dizer isso, a Red Bull foi muito bem lá em Imola, curioso para ver como vai ser aqui. Ok que esses pneus são diferentes do que a gente teve lá em Imola, lá foi uma gama mais macia, mas a questão é, desgaste de pneus, assim, não quer dizer que a McLaren vai se dar naturalmente melhor do que a Red Bull, então vamos ver o que vai acontecer, curioso. A tendência, obviamente, é a McLaren ser favorita, né? Eles têm mostrado melhor desempenho, mas a Red Bull parece, assim, ter algo no, assim, para competir pelo menos com o Max Verstappen por essa vitória. E a gente sabe, né, na largada o Verstappen vai jogar duro, ele vai ser agressivo. Não duvido que o Norris ou o Piastri acabem caindo para 3º na primeira volta. Se tiver oportunidade, o Verstappen vai fazer de tudo para ultrapassá-los. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.